Olha, eu lembro que foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz foi justamente com você naquele período que eu aparecia com um 0, 1,5. E para mim vem sendo muito trabalhoso, mas também prazeroso. É esquisito, porque assim, eu tô altamente cansado. Eu tô rodando de carro, realmente é uma pré-campanha sem recursos, é um partido que foi recém-montado. E a gente decidiu fazer. A gente tinha dois caminhos. Um era um caminho de querer ser muito polêmico e ficar arrumando brigas nacionais. Que estratégia meio Pablo Marçal. Eu não tenho essa vocação. Eu sou um organizador político e eu tenho minha tese sobre o Brasil. A outra é volume, ir em todas as cidades que eu puder, falar com as pessoas em evento, em rádio, TV, dar entrevista em jornal e na imprensa antiga. Muita gente fala, redes sociais. Cara, a ramificação que a imprensa tradicional tem, que a rádio tem, que esse mix de rádio com internet, com TV tem, isso tem um poder grande. E aí eu resolvi fazer isso. Dá mais trabalho, cansa muito mais, mas você, conhece os lugares muito melhor. Dois, você tem um impacto maior no debate da cidade. E aí a gente escolheu esse caminho e foi. Bom, e olhando esses números, o senhor está satisfeito com os resultados? O senhor acredita que dá para crescer um pouco mais ainda diante desse trabalho que o senhor já vem executando com o seu grupo? Eu acho que dá, acho que precisa, e acho que a velocidade do crescimento, pelo menos das minhas redes sociais, aumentou. Nos trackings e pesquisas de institutos que eu reputo como sérios, como é o caso da Atlas, eu venho subindo e subindo legal, acho que vamos ter uma boa pesquisa Atlas em abril, mesmo aumentando o número dos candidatos, que agora tem mais, tem mais uns 3, né? Ainda que eu acho que assim, a maior parte não vai até o fim. E eu preciso construir, que é o meu planejamento, eu buscar 10% até o começo da campanha. O senhor falou dois pontos aqui chaves, talvez, para essa sua caminhada, que um deles é o senhor conquistar cada vez mais apreço da população por parte das plataformas, sejam elas digitais ou tradicionais, e naturalmente isso é um dos problemas por missão nessa primeira eleição, porque não tem tempo de TV e naturalmente de rádio também não. Isso também desafia vocês em buscar um novo caminho, já que essa sua estimativa de 10% também é a preocupação de candidatos ou pré-candidatos que vão concorrer, seja o legislativo, olhando o seu nome já também? Olha, um dado da realidade, eu não tenho como negar que assim, a gente não vai ter tempo de TV, que a gente não tem dinheiro. Eu estou compensando com o trabalho. Quando você, sabe aquela coisa, se não está resolvido, resolvido está. Né? Se eu não tenho mais nada a fazer sobre isso, então está resolvido e eu vou só trabalhar ao contrário. E torcer para que a gente fomente um movimento na sociedade civil. Eu estou sentindo os primeiros resultados desse movimento, respostas muito positivas, ao mesmo tempo em lugares como Maranhão como em Santa Catarina, que são dois estados como água e óleo. Então, ver. De fato, uma coisa que eu sei é a pré-candidatura mais engajada é a minha. Em redes sociais, com militância, a candidatura mais quente. Agora isso tem que ser transformado num processo, um fenômeno de massa. Vamos ver se a gente consegue. O senhor falou de alguns nomes que podem não chegar ao final do processo eleitoral, da campanha eleitoral, a partir de homologações também, de convenções, enfim. Surge o nome de Augusto Cury. O senhor não é um político raiz, o senhor chega, de repente, e conquista em um espaço que parece que estava latente. Mas surge Augusto Cury, que também é fora desse quadro de políticos tradicionais. O senhor acredita na viabilidade da candidatura dele, assim como o senhor acreditou no seu próprio projeto junto com o seu grupo político? Eu acho assim, eu acho que tanto o Lula quanto o sobrenome Bolsonaro, eles estão com muita fadiga de material. Não, eu não vejo militância lulista em lugar nenhum, tampouco vejo militância bolsonarista em lugar nenhum. Onde existe um eleitor de internet. Agora, nas ruas, aquela coisa quente que havia no passado não existe mais. E aí o Augusto também pode se beneficiar disso. Agora, eu não sei quais são as propostas dele, não sei qual é o approach dele. Ele não tem tradição política. Então, quando eu digo tradição, não é um vídeo de uma política tradicional, eu não sou também. Mas ele não tem um trabalho político prévio, né? Então tem que ver se ele vai conseguir. Mas acho que ele se colocou o nome dele, não tem problema nenhum. Bom, na identidade ideológica, ou talvez identidade realmente social das mazelas que o senhor encontrou, seja no Nordeste, seja aqui no Sul do Brasil, o senhor acredita que o senhor se identifica de fato de direita e o senhor deve absorver uma parcela desses votos de Romeu Zema, de Flávio Bolsonaro, talvez, e talvez ainda haja um respingo de votos da esquerda para o senhor diante do que o senhor tem apresentado aí pelo Brasil? Eu acho que eu vou buscar eleitores que hoje declaram voto em Flávio, muitas pessoas que não estão declarando voto em ninguém, que são os indecisos, tem uma massa gigantesca, e inclusive eleitores do Lula. No Nordeste eu estou buscando eleitores do Lula, especialmente entre os mais jovens. Isso está acontecendo em vários estados do Nordeste. Inclusive já gerou um alerta, tem uma matéria do Metrópole sobre isso, um alerta na pré-campanha do Lula.
É do jogo, né? Eu não vou me abster de buscar eleitores em um lugar. Até porque, assim, se eu tô pegando um eleitor que era do Lula no Ceará, no Maranhão, no Piauí, e ele tá acreditando nas minhas propostas, é uma notícia boa. Quer dizer que eu convenci o cara de que ele estava no erro anteriormente. Então, é uma mudança, né, nesse aspecto mental do eleitor. E esse é um processo que a gente iniciou, né? E é um processo que eu acredito muito, é um processo que vai gerar grandes dividendos no futuro. Quando a gente observa o seu comportamento nas plataformas, nas manifestações públicas suas, a gente sempre percebe que o senhor traz um choque de realidade, o que os políticos mais tradicionais não têm apresentado. Essa é uma receita pronta ou é algo que está acontecendo naturalmente quando o senhor observa realmente leituras de um país tão diverso, se a gente coloca um estado e outro, ou regiões umas com as outras? É bem, assim, é o que eu acho, o que eu sinto, eu fico, quando eu vejo quando eu vejo um lugar como a favela lá do Coroadinho, em São Luís do Maranhão, eu fico com uma raiva genuína, genuína a raiva que eu sinto. E não é exatamente uma fórmula, mas assim, quando a gente olha os textos que a gente escreveu sobre o Pacto Federativo, a lei de responsabilidade gerencial que a gente quer colocar sobre a administração dos municípios e estados, a gente percebe que o vídeo que eu faço, ele tem a ver com a tese que a gente já defendia faz tempo. Então não é uma estratégia muito de marketing, por mais que os vídeos estejam funcionando. Eu acho que assim, é uma validação de tese. Eu preciso validar uma tese de Brasil. E minha pré-candidatura está servindo para validar essa tese. E o senhor está encontrando esse respaldo na população? Muito, 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 muito. O Maranhão é um exemplo mais claro. Eu cheguei numa cidade, Santa Isabel, lá no Maranhão. Foi à noite, né? A gente tinha perdido o horário e chegou muito tarde e precisava ir num restaurante. Aí a gente foi num restaurante que era um restaurante bar, tava tocando música alta. Aí parei para jantar. Havia umas 15 mesas ali. Das 15 mesas, 12 mesas diferentes levantaram para vir tirar foto e agradecer que estava falando dos políticos do Maranhão de uma maneira que nunca ninguém falou. E aí eu falei, ok, eu acho que nunca alguém veio aqui e tratou o maranhense como um cidadão. Não veio aqui, vou cuidar de você. Não, não. Olha, tá errado, o seu político tá errado, você tá errado em votar nele. E o maranhense falou, pô, tô me sentindo cidadão. E eu acho que isso é importante, então foi muito bom. Então, ali eu validei muita coisa do que eu acreditava. Eu percebi que as pessoas não são... Existe muita propaganda que diz que as pessoas na política têm que ser tratadas como criança. Você pega aquelas participações em debate, por exemplo, de caras como o Geraldo Alckmin. Olha, a Dona Maria, que é saúde, educação. Tem aquela coisa meio falsa, decorada. Ali no Maranhão não teve isso, não. Eu falei, vocês estão vendendo voto pro político ladrão, eu vou prender você, hein? Muda esse comportamento. Não, é verdade, tem que mudar. É uma coisa mais verdadeira, cobrando responsabilidade das pessoas. E eu acho que, ao fazer isso, as pessoas se sentem respeitadas, essencialmente. Nesse conceito, o senhor está trabalhando para, pelo menos, ir para o segundo turno e disputar espaço e mostrar a força do seu projeto. Vamos imaginar que o senhor, de fato, não chegue ao segundo turno, chegue Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro hoje, que despontam nas pesquisas. O senhor tende a convergir um apoio a Flávio Bolsonaro caso isso ocorra, ou o senhor deve ficar neutro diante do que o senhor entende como verdade? Aliás, o senhor talvez seja um dos grandes adversários de Flávio Bolsonaro e com uma retirada de uma parcela de votos dele muito grande. E por isso eu lhe faço a pergunta também, talvez seria até em coerência com o seu próprio eleitor. Como é que o senhor vê uma possibilidade de segundo turno entre os dois hoje que estão liderando essa polarização? Eu não imagino esse segundo turno entre os dois. Eu só penso em eu ir. Imagina, assim, é muito cansativo o que eu tô fazendo. Eu tô dormindo pouco, eu tô realmente um bagaço. E onde eu vou, o pessoal tá... Pô, um evento gigante em Criciúma. A gente teve um evento ontem que me assustou. Aí tava num almoço agora enorme em Tubarão, com um monte de gente. Eu não posso olhar para essas pessoas, no cenário e tal. Não tem cenário, o cenário é a gente ganhar. Os seus apoiadores são por osmose mesmo, por sentimento, por observar que realmente está faltando esse tipo de linguagem na política? Isso, e por tese. E essa tese que o senhor tinha me apresentado em São Paulo, ela se mantém viva em não mudar a sua linha de pensamento, mesmo que seja desafiador com o Congresso Nacional hoje, que enfrenta grandes desafios, dificuldades de se identificar como poder? Mais do que nunca. Porque agora eu estou validando ela. Agora, desde aquela última entrevista que a gente fez, eu comecei a rodar o Brasil. Eu comecei a apresentar ela nos lugares mais diferentes. Interior de São Paulo, a Salvador, Rio Grande do Norte ao Paraná, sul de Minas a Pernambuco, Maranhão a Santa Catarina. E aí eu começo a perceber, realmente faz sentido. Quando eu pude ver, por exemplo, aqui em Santa Catarina, a crítica que a gente faz ao Pacto Federativo na boca das pessoas que moram, por exemplo, na região oeste, e quando eu pude ver no Maranhão aquilo que a gente falava sobre emenda sendo, vamos dizer, alvo de reclamação da população, aí eu falei, cara, a tese está certa. A gente tem que agora refinar e melhorar. Eu tenho que ser o candidato dessa tese, de solucionar esse problema de um Brasil
que é administrado por uma classe política impessoal vagabunda, muito da vagabunda, que vive de expropriar quem trabalha para botar no próprio bolso um dinheirinho e enganar o outro lado. Esse é o jogo. O Brasil, as pessoas do norte e sul do Brasil são feitas de trouxa para elas brigarem como se fossem inimigos. Mas a real é o seguinte, tem um intermediário no meio. Quem está ganhando nessa briga é o intermediário. O senhor também tem falado, trazido alguns temas muito polêmicos e o senhor tem sofrido ataques, inclusive com apontamentos. O senhor foi acusado de utilização de substâncias alucinógenas, o senhor já se posicionou, e eu quero que o senhor expanda um pouco isso, mas o senhor também foi acusado, agora mesmo nessa passagem pelo sul do Brasil, de xenofóbico. O fator de trazer essas temáticas causa uma sensibilidade que a população e os próprios políticos não estão acostumados a ouvir o que o senhor entende como verdade? Ah, sim. Um exemplo, da substância. Na verdade é um cogumelo, o cogumelo alucinógeno. Uma vez eu já tinha usado antes, isso é uma coisa que tem um efeito muito grande sobre qualidade de trabalho e criatividade. Isso tem estudos nos Estados Unidos sobre isso. Inclusive o Trump, por coincidência, acabou de fazer um decreto para regulamentar o uso, vamos dizer, das substâncias que estão no próprio cogumelo alucinógeno, dentro da psilocibina. E eu sou favorável ao uso terapêutico e, inclusive, o uso de performance nisso, tanto dele quanto do próprio canabidiol. O canabidiol tem, por exemplo, ele é oriundo lá da maconha, ele tem efeitos comprovados no enfrentamento à epilepsia. E isso no SUS, para ajudar como um tratamento alternativo, os psicodélicos sendo utilizados como tratamentos para dores crônicas que as pessoas têm, isso é bom. E por que não utilizar? Não dá para você ficar usando, vamos dizer, analgésicos para tratamentos que vão durar anos, né? Você acaba, ele perde o efeito, isso tem consequências ruins, antidepressivo também. Então, eu sou favorável e não tenho vergonha de falar, porque um jornalista veio e falou, mas você num grupo falou tal coisa. Eu falei, eu fui no Flow Podcast, o maior podcast do Brasil, eu já falei sobre isso, eu já publiquei revistas sobre isso, eu não tenho nenhum tabu para falar sobre isso. Não, mas o seu discurso sobre crime organizado? Eu falei, não muda, ninguém vende cogumelo com facção criminosa, isso só existe no cocô da vaca, né? Desculpa o termo. E aí outra pergunta foi sobre xenofobia. Olha, eu fui no Maranhão, falei de problemas do maranhenses para os maranhenses. E os maranhenses concordaram comigo. Eu falei das estradas do Maranhão, das favelas do Maranhão, da sujeira do Maranhão. Quando eu vejo um lugar que parecia um lugar do Maranhão aqui em Santa Catarina, eu falei, aqui em Criciúma. Falei, sim, aquilo parece o Maranhão. Aí veio pessoas de Criciúma ou de Santa Catarina. Você é xenofóbico? Vocês não têm posição aqui, quem está me chamando de xenofóbico, de dizer que eu estou sendo xenofóbico. Minha relação com o Maranhão é uma relação que essas pessoas não vão entender. Eu sou uma pessoa que vai no Maranhão tratar do problema maranhense. Tanto que o lugar que estava sujo, que era Coroadinho, que eu denunciei lá no Maranhão, o prefeito teve que ir lá limpar. E foi lá, prefeito, e limpou. Porque as pessoas têm uma demanda por isso. Eles não sabem jogar com a minha relação com o Estado do Maranhão. E, objetivamente falando, não havia nada de xenofóbico. Eu também, no próprio vídeo que eu soltei, eu comparei o Pinheirinho aqui em Criciúma com a Cracolândia em São Paulo. Aí eu estou sendo xenofóbico com São Paulo? Não tô, isso é só conversa mole. O pessoal quer levar todas as discussões para um sentimentalismo barato. Mas é um pouco do efeito da internet, que as pessoas hoje elas não aceitam opiniões diversificadas, onde estavam acostumadas a ouvir os problemas que estão latentes, estão visíveis e parece que a própria sociedade não percebe? Claro que é, porque é o caminho mais fácil, quando você não quer lidar com aquele problema, é você querer descredibilizar a pessoa que emitiu a opinião. E aí chamar de, isso é xenofobia. Assim, é meio bobo, né? Porque você tem um problema tão grande. O problema ligado ao consumo de crack e à favelização em um lugar que tem uma qualidade de vida tão boa como o Criciúma, é um problema que deveria ser lidado de maneira muito madura e muito efetiva. A venda de crack e o consumo de crack no Pinheirinho e a tomada daquela faixa ao redor da ferrovia lá, da Teresa Cristina, aquilo deveria ser o tema central de todos os políticos e da própria imprensa. Por que o jornalista que estava me xingando disso não foi fazer uma matéria ali? Ele não tinha coragem? Eu fui com um grupo de pessoas a pé, ali no meio dos usuários de crack, entrevistei usuários de crack, conversei com as pessoas, conversei com os moradores. O que está rolando é uma invasão. O crime organizado está tomando uma área para si. Ninguém vai falar nada. Hoje eu soube que o prefeito, agora de Criciúma, quer tratar do assunto. Que bom, graças a Deus. Não vou nem criticar ele, não conheço, nem sei se é um bom prefeito ou um mau prefeito. Torço para que faça algo. A gente deveria focar em resolver o problema. E sabe qual é a pior parte nessa história toda? Quando eu fui para o Maranhão, eu falei de problemas maranhenses para maranhenses na imprensa do Maranhão. Ninguém me chamou de xenofóbico. Aí vai um cara de Santa Catarina e me chama. Sabe? Meio besta, né? Assim, essa pessoa nunca botou o pé no Maranhão.
Olha, eu botei o pé e os 8 pneus que furaram. O senhor falou sobre sua equipe, uma equipe muito reduzida, me chamou a atenção e eu queria que o senhor falasse um pouco disso, antes de nós avançarmos para um tema bem interessante que fala sobre o Brasil também, mas a gente vê que alguns dos demais presidenciáveis, eles estão com escopo de segurança absurdo, segurança pública, inclusive. O senhor está com uma equipe muito enxuta e, aparentemente, não tem essa estrutura. Diante do que o senhor aponta, dos nomes que o senhor cita, do cenário que o senhor tem construído aí, parece que não ter medo, de fato não tem medo de falar o que o senhor pensa e não tem medo de enfrentar qualquer represália ou qualquer ação que possa colocar a sua integridade física em risco? Eu estaria mentindo se eu dissesse que não existe medo. Eu acho que esses caras que falam que são muito valentes e tal, salvo alguns amigos como o meu amigo Arthur, que claramente é um cara naturalmente muito corajoso, tem coragem física, assim. Quase todo mundo que eu conheço tem medo. O lance é se você para diante do medo, se o medo te faz assustar. Eu tô continuando, apesar de me preocupar com minha Eu digo, segurança. inclusive, em perseguição política mesmo. Com certeza. No Maranhão, a coisa que mais tem é pistoleiro de cidade pequena. Né? Eu ia nas cidades pequenas e falava dos erros dos prefeitos. Para você chegar numa cidade pequena e o prefeito te botar para fora, mandar os jagunços dele te botar para andar, era a coisa mais fácil. Então, a gente tinha operações, porque a gente tinha que ser muito inteligente. A gente chegava na cidade sem avisar, a gente já chegava a gravar os nossos vídeos. Quando soltava os nossos vídeos, a gente já estava saindo fora da cidade, ou já estava indo no veículo da imprensa. Ou seja, tinha um susto geral. Prefeitos pelo todo o Maranhão ficavam falando, minha cidade não pode ser a próxima. E isso podia se reverter em algum momento em violência. Você tem muito apoiador de prefeito que não tem nada a perder ali, que por R$1.000 daria um tiro em alguém. Não é nem crime organizado, já estou falando de banditismo político de interior. E eu não tenho a estrutura dos outros, mas eu volto a colocar, a gente tem que compensar a falta de estrutura com mais trabalho. É compensar. Trabalhar. Eu confesso que estou esgotado, mas se não trabalhar, você perde. Bom, vamos falar um pouquinho de gestão.